Bom dia, queridos, que a graça e a paz de Jesus seja conosco, amém? Estamos mais uma vez diante do final do ano, mais uma vez comemorando essa data que nós chamamos e aprendemos a chamar de Natal. Sempre que nós nos aproximamos desse final de ano, nós meio que somos forçados a entrar num determinado clima que chamamos também de clima natalino, né? Na verdade, nada mais é do que uma grande manifestação comercial para que você gaste mais e compre mais quando você vai por aí, ver mais luzinhas e mais músicas de Simone por onde é que você ande. E cada ano alguém tenta superar Simone, mas não consegue, ela continua sendo imbatível. A verdade é que nós acostumamos a entender a época natalina de acordo com essas manifestações que nós acabamos vendo quando saímos de casa, ouvimos as músicas, vemos as luzes, ouvimos as canções, confraternizamos com as pessoas e começamos a entender que isso é o Natal. Você não é alguém pior ou melhor se algum dia já se percebeu compreendendo o Natal como sendo essa manifestação externa do espírito natalino. Na verdade, nós somos sempre levados a cair nessa tentação de achar que Natal é aquilo que nós manifestamos como forma de celebração dessa época do ano, um espírito de fraternidade acima de qualquer coisa. Se você abre hoje, por exemplo, as principais páginas de notícias na internet, você vai ver pouca coisa sobre Jesus Cristo e muita coisa sobre fraternidade, sobre o sentimento de amor uns pelos outros, de cuidado uns pelos outros e boas ações. Nós estamos sendo deseducados ou reensinados a pensar que Natal não é Jesus Cristo, que Natal é uma época do ano em que nós desfrutamos de bons sentimentos. O grande desafio do povo de Deus quando se aproxima dessa época do ano e quando nos aproximamos dessa época que nós vivemos, em que as coisas são cada vez mais distorcidas e atropeladas, é justamente voltar à compreensão inicial do que significa para aquele que é alcançado por Jesus Cristo o verdadeiro Natal, o que significa essa época do ano, o que significa esse simbolismo onde a igreja cristã para relembrar o dia em que Deus faz uma intervenção na história, em que marca o seu cuidado e a sua atuação e a sua soberania na história da sua criação por meio do nascimento do seu Filho, Jesus Cristo. Quando nós falamos sobre Natal, nós falamos sobre algo muito mais importante, muito mais profundo do que somente comemorações ou espírito fraterno. Nós falamos sobre o Deus que tem poder de romper a história e de mudar o sentido da vida das pessoas e da sua criação, sob a ótica da eternidade. Quando nós olhamos para a história do Natal, nós somos muitas vezes tentados a olhar apenas para aquelas figurinhas bonitinhas do presépio, ali Maria, José, talvez os anjos, quando aparecem para os pastores. Nós vemos todos os milagres e toda a cena extraordinária que acontece naquele momento. Mas às vezes nós não nos apercebemos que aquele momento tem um significado do ponto de vista da eternidade. Nesta manhã eu gostaria que nós pudéssemos conversar acerca das Escrituras, sobre o que ela nos ensina acerca do Natal, quando nós o olhamos da perspectiva eterna. Para isso eu peço que você leve os seus olhos para o último livro da sua Bíblia, que é o livro de Apocalipse. Hoje nós vamos ver o Natal de uma perspectiva escatológica, de uma perspectiva do final dos tempos. Para isso eu peço que você abra, por favor, sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 1. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 20. Diz assim a palavra de Deus: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas,
pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até quantos os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado, vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando vi, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que vistes na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos porque podemos mais uma vez estar diante da Tua palavra. Te pedimos que o Senhor prepare-nos para ouvir a Tua voz, que o Senhor possa trazer as nossas mentes e os nossos corações cativos à Tua palavra, que o Teu Santo Espírito possa nos demover de tudo aquilo que obstinadamente nos mantém longe do Senhor, que o Senhor possa, Pai, realmente falar conosco, de maneira que as verdades sobre o Teu Filho Jesus, ditas neste texto de Apocalipse, possam ser vivas, transformadoras na nossa vida. É assim que nós te oramos, no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Quando nós falamos de Apocalipse, somos sempre levados a pensar no final dos tempos. Não é à toa que é tido como um dos livros proféticos escatológicos. Ali nós temos realmente muita coisa sobre aquilo que virá. Muitos cristãos, muitas pessoas que leem a palavra de Deus, acabam não lendo tanto o livro de Apocalipse por considerá-lo um pouco complexo demais, talvez cheios de figuras demais, cheios de figuras amedrontadoras. As crianças têm medo, muitas vezes também, de quando você lê e explica para eles alguma coisa sobre o livro do Apocalipse. A besta que vem do mar, os dragões, a meretriz, são figuras que realmente não são fáceis de você entender num primeiro contato. A coisa começa a ficar um pouco mais palatável e compreensível quando você entende o que acontece com João, quando ele recebe a visão dada por Jesus ali no Apocalipse, naquela ilha de Patmos. Quando você encontra aquele velho discípulo, já na fase final da sua vida, naquela ilha, naquele exílio, quando você encontra essa conversa dele com Deus, essa visão que ele recebe de Deus nos seus momentos finais, você encontra Deus mais uma vez consolando o seu povo.
É como acontece ali no finalzinho do Antigo Testamento. Você lembra que o povo de Israel experimentava um dos momentos mais adversos nos seus cativeiros, levado como escravo, e Deus permite que aqueles profetas que nós chamamos de profetas menores, você lembra disso, aqueles 12 que são mais curtinhos, ali no finalzinho do Antigo Testamento, trazem palavras tanto de juízo quanto de esperança para Israel. E aquele momento que nós conhecemos como 400 anos de silêncio, que se dá entre Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento, e Mateus, que é o primeiro dos evangelhos, aqueles 400 anos onde você não vê a profecia de Deus se manifestar para consolar o povo vive dias de angústias e vive ali baseado a sua esperança nas palavras que foram ditas àqueles últimos profetas. Quando nós olhamos para essa última cena das Escrituras, o discípulo João, em Pátimos, recebendo essa visão, nós temos um gosto parecido quando percebemos que ali está uma visão que Deus dá para o seu discípulo, para que ele alimente o seu povo e se alimente de esperança naqueles dias que não serão fáceis. Lembra primeiro, antes de tudo, quem é esse João? Esse João é aquele discípulo de Jesus. Ele é o João que um dia foi recrutado por Jesus para andar com ele. João viu muita coisa acontecer. João passou por todo aquele processo que todos os discípulos passaram de entender quem era aquele Messias. João, como todos os israelitas, todos os judeus do seu tempo, esperavam que esse Messias viria com libertação, sabe, com uma resolução rápida e eficiente de todos os problemas de Israel como nação. Israel, que há tanto tempo estava debaixo do domínio do Império Romano, há tanto tempo esperava um consolo, uma libertação vinda da parte de Deus. Quando pensava no Messias, no Cristo, pensava em alguém que iria fazer a revolução, que iria provocar essa ruptura. João, como os outros discípulos, esperava isso também desse Messias e desse Jesus. E eis que surge Jesus, o Messias, o Cristo, com um discurso completamente diferente daquilo que eles esperavam. O reino estava assim começando, mas não seria um reino de capa e espada, seria um reino que começaria nos corações. O reino que não traria uma ruptura baseada em sangue, mas uma ruptura baseada em alcance da graça. Um reino que foi manifestado com o poder da vida sobre a morte. O reino que foi manifestado por meio das curas que Jesus realizava, sinalizando que ele sim era o Messias. O reino que era expresso quando Jesus oferecia perdão de pecados. João teve a oportunidade de aprender no dia a dia com Jesus o que significava o reino e quem era aquele rei que não atendia necessariamente às suas expectativas. Foi no coração de João e dos outros discípulos que se viu crescer a expectativa e a certeza de que o reino finalmente chegaria. João viu o seu mestre ser morto. João viu o seu mestre ressuscitar ao terceiro dia. João viu o surgimento da igreja. João viu as pessoas convertidas. Ele assistiu àqueles primeiros cultos, onde as pessoas estavam maravilhadas com tudo aquilo que tinha acontecido. As pessoas concluíram, está certo, ele não era o Messias que iria trazer a guerra, mas ele trouxe o reino. Ele venceu a morte, nós vimos, sabemos quem Jesus é. Ele é aquele que curou, aquele que ressuscitou, é aquele que venceu a morte, é aquele que nós vimos diante dos nossos olhos voltar aos céus. João é o homem que conheceu, experimentou e desfrutou da companhia de Jesus. Só que quando Apocalipse é escrito, já se passaram 70 anos desde o dia em que Jesus foi assunto aos céus. E sabe o que acontece nesses 70 anos? Sabe o reino que finalmente havia sido estabelecido lá por Jesus e os discípulos viram? Sabe toda aquela expectativa e aquela esperança que agora as coisas iam melhorar, agora sim Jesus veio, venceu a morte? Nada disso aconteceu mais uma vez como João esperava. Quem assume o Império Romano é um imperador chamado Domiciano, uma das perseguições mais implacáveis da história contra o cristianismo. Agora os cristãos eram mastigados, eram devorados pelos leões nas arenas. Se você fosse cristão, eles iam achar você onde você estivesse e transformariam a sua vida no inferno, até que você renegasse o Cristo que você seguia. Se você reunisse a sua
em sua casa um pequeno núcleo da igreja, você perderia os seus bens. Você não podia comprar, você não podia vender. Você não era tido como um cidadão com direitos dentro de Roma. A vida dos cristãos estava todos os dias em risco. A sua família, os seus filhos, seus pais, idosos, crianças, não havia critério. Se você professasse a fé em Jesus Cristo, a sua cabeça poderia rolar no minuto seguinte. É nessa realidade de morte iminente, pobreza profunda, que a igreja se encontra quando João recebe essa visita no Apocalipse. É quando a igreja parece que está desesperançosa, mais uma vez, quando as coisas parecem que estão cada dia mais nebulosas. 70 anos depois que Jesus volta aos céus, o povo está acuado, e a sensação que a igreja tem é que Jesus nos esqueceu. Foi tudo muito lindo, foi tudo muito maravilhoso, o Natal foi algo realmente transformador. Maria teve um dia lindo, mágico, José também. Você viu ali os anjos, o coral cantou muito lindo, mas passou. Simplesmente ficou na história, é só lembrança, é agora historinha de flanelógrafo. Parece que esse era o sentimento que tomava conta da igreja. Até que um dia esse velho discípulo, já no finalzinho do seu ministério, numa ilha chamada Patmos. Patmos era um lugar onde as pessoas eram exiladas, uma ilha de 15 quilômetros de largura, 9 de comprimento, onde as pessoas iam para lá para terminar mesmo os seus dias, uma espécie de prisão ou de exílio forçado. E João foi levado para lá, e você vê no texto que ele foi levado por causa da pregação do Evangelho. Ele não foi porque quis, ele foi coagido a ir para Patmos, e provavelmente vivia também as suas crises de fé, as suas angústias espirituais e pessoais. E ali, naquele momento da sua vida, ele recebe essa visita do anjo do Senhor, trazendo a revelação de Jesus Cristo. É muito interessante perceber que Apocalipse é revelação. Revelação não é especulação, não é investigação, não é arguição, não é teoria. É o véu que é descoberto, é aquilo que é trazido à tona, é aquilo que é descortinado. É Jesus dizendo para João: agora você pode ver. É interessante porque é a revelação de Jesus Cristo. Lembra que quando Jesus andou sobre a terra, ele dizia que nem ele mesmo sabia quando é que iriam acontecer as últimas coisas, mas agora ele chega com a resposta para o seu discípulo. Eis aqui a revelação, o descortinamento de Jesus para o seu povo. João, está na hora de você saber algumas coisas. Igreja, está na hora de vocês saberem algumas coisas, e isso vai ser importante para vocês. Nesse momento histórico que vocês vivem, isso vai ser importante. Assim como foi importante a vinda do menino Jesus, que desenvolveu o seu ministério, morreu na cruz e ressuscitou, é importante que vocês saibam o que está acontecendo além daquilo que vocês podem ver no chão da história. Existe um ponto de vista disso tudo que nós só podemos enxergar do ponto de vista da eternidade. Então Jesus oferece para João e a sua igreja, que somos nós, um ponto de vista da eternidade para a compreensão dessa história. E primeiro, ele diz que é a revelação de Jesus Cristo, que deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, as coisas que já estão acontecendo. Lembra que quando a gente vê o Apocalipse e todos os livros proféticos da palavra de Deus, nós falamos em alguns graus de cumprimento das Escrituras. Então todo o texto que você vê na Bíblia, ele é escrito primeiro para quem está lendo. Então quando o livro de Apocalipse é escrito, ele é escrito para aquela igreja que estava lendo esse livro naquele momento. Então quando você vê ali que em breve essas coisas acontecerão, você primeiro tem que ter a compreensão de que se fala daquele contexto imediato. Algumas profecias bíblicas se cumprem em determinados graus, em outras épocas da história, com outros graus de profundidade também. Mas aqui a palavra é exatamente para aquela igreja que vivia aquele momento de dificuldade. E em breve essas coisas iriam acontecer com elas. E aí o meio que Deus usa para levar essa palavra, mais uma vez, é um anjo, um mensageiro de Deus, que notifica a João
o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo a tudo que viu. Ele lembra que esse homem não é qualquer homem, ele é aquele mesmo João que havia testemunhado todo o ministério de Jesus, aquele João que havia caminhado com Jesus. E aí ele faz a advertência de que essas palavras deveriam ser ouvidas, anotadas e lidas diante da congregação. E aí você vê a mensagem dessa visão. Qual é a chave do Apocalipse? O que é que Jesus quer ensinar a João e a sua igreja quando fala das últimas coisas? E tudo faz sentido quando você entende o que é que Jesus está fazendo aí. Qual é o propósito, para quem, qual é o sentido dessa carta, dessa mensagem de amor e de esperança que Jesus dá nessa visão. E aí veja comigo que o que Jesus está ensinando para João começa até mesmo na sua doxologia, nesse cântico que o discípulo faz no comecinho desse texto. Veja o que diz os versos 4 até o 8 aí. João fala às 7 igrejas que se encontram na Ásia: graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra. João, as 7 igrejas da Ásia. 7, você vai ver no Apocalipse, é o número da integralidade, da completude. Quando João fala aqui sobre as 7 igrejas, ele está falando de toda a igreja do Senhor no tempo e na história. Isso inclui os salvos do Antigo Testamento, inclui os salvos do Novo Testamento, inclui toda a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que são 7. Elas são aqui representadas nessas 7 igrejas da Ásia. E se você pegar um mapinha, ela faz um círculo meio irregular. Mas elas representam a completude da igreja. Então essa mensagem é para toda a igreja, para todos vocês que são salvos em Cristo Jesus. Atenção para essa mensagem. E ele lembra que essa mensagem vem da parte dos 7 espíritos, que na verdade é uma tipificação, um arquétipo daquele que seria o Espírito Santo de Deus em sua completude, em toda a sua manifestação. Essa mensagem vem do Espírito Santo para toda a igreja do Senhor, e vem do seu trono, e vem da parte daquele que é. E aí ele apresenta Jesus em 3 dimensões: Jesus Cristo, a fiel testemunha, aquele que é desde o começo, o primogênito dos mortos, aquele que foi o primeiro a ressuscitar, o primeiro a vencer a morte. Aí você diz: mas Lázaro também ressuscitou. É verdade, mas morreu de novo. O único que venceu a morte e não voltou a morrer foi o próprio Jesus Cristo. Por isso que ele é o primogênito entre os mortos e o soberano dos reis da terra. Veja que nós somos apresentados agora a esse Jesus Cristo que é a fiel testemunha, numa identificação clara com uma profecia de Zacarias que dizia que o servo do Senhor era a fiel testemunha. Você vê que ele é o primogênito dentre os mortos, ele venceu a morte, ele é o soberano sobre os reis da terra. Não existe ninguém no mundo com mais poder do que Jesus. Veja que Deus começa a preparar o espírito das igrejas para entender o que é que está acontecendo aqui. Vocês conheceram Jesus, é verdade. João, você andou com Jesus, é verdade. Você viu milagres, é verdade. Você viu Jesus ressuscitar, é verdade. Você viu ele subir aos céus, é verdade. Mas João, essa história não acaba aí. João, essa história não termina aí. Esse Jesus que você conheceu já enquanto andou aqui na terra, não termina o seu ministério, o seu trabalho aqui na terra. Ele tem os seus desdobramentos espirituais e eternos. Então, João, quando você olha para esse Jesus, você precisa lembrar que estamos falando da fiel testemunha, do primogênito dentre os mortos, do soberano sobre todos os reis. Ele é aquele que é prometido lá em Gênesis. Ele é aquele que venceu a morte. Ele é aquele que tem autoridade sobre todos os reis da terra. Então, João, entenda que não estamos falando apenas de uma figura histórica,
mas estamos falando de um ser que é acima de toda a sua criação, um ser que tem mais autoridade do que você pensa, que é maior do que você imagina. Então, João, vamos colocar as cartas na mesa. Entenda que as coisas não são tão superficiais assim. Olha que João não era um homem que tinha conhecido Jesus em superficialidade, mas Deus dá a ele aqui uma dimensão ainda mais profunda de quem era Jesus e do que ele poderia desfrutar dessas certezas em Jesus Cristo. E aqui nesse mesmo texto, ele lembra que Jesus é aquele que nos ama. E eu estou lá no versículo 5, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, aquele que por causa do seu amor nos libertou dos nossos pecados, trouxe liberdade para você. Você não é mais escravo do seu pecado, você não precisa mais sofrer as consequências eternas do seu pecado, porque esse que nos ama, esse que tem tanto poder e tanta autoridade, nos trouxe a libertação dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. E aí ele lembra como vai ser o final dessa história, as nuvens, que ele vem com as nuvens e todo olho vai ver, até aquele que o traspassou vai ver, e ele vai ser declarado rei, e todos vão glorificar o seu nome. João faz aqui um cântico no meio dessa visão, antes mesmo de entrar na descrição do que ele via, ele lembra quem é Jesus. E aí sim, a partir do versículo 9, ele começa a descrever aquilo que o anjo permitiu que ele visse e que pediu que ele escrevesse. Ele diz que ele primeiro se apresenta, João, vosso companheiro na tribulação. Ele lembra que também faz parte daquela situação difícil, ele lembra que faz parte dessa igreja perseguida, ele lembra que a vida dele também todos os dias corre risco, ele lembra que não é fácil ser cristão naqueles primeiros dias da igreja, lembra que também persevera juntamente com eles em Jesus, lembra que estava em Patmos por causa do testemunho de Jesus. E aí ele diz no versículo 10 que ouviu uma voz como uma trombeta, e ele procura para saber o que é. Quando ele olha, ele vê ali uma figura que ele identifica como se fosse o Filho do Homem. Mas no versículo 11 ele diz que a voz lhe manda escrever as 7 igrejas, e diz o nome dessas sete igrejas. E aí ele olha e vê 7 candeeiros. No meio desses 7 candeeiros, ele vê um semelhante a Filho do Homem. Para você entender o que são os 7 candeeiros, basta ver o que diz o versículo 20. O próprio texto já explica que os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então esse é o nível 1, é o mais básico de Apocalipse, já que ele mesmo já dá a explicação. Ele faz assim, essa introdução mais fácil, depois ele vai deixando o nível mais hard, e você tem até que chegar nos níveis mais complicados. Mas o capítulo 1 é fácil, já que ele mesmo dá a chave. Então, os 7 candeeiros são as 7 igrejas. E ele vê esse que é como se fosse o Filho do Homem, como um Filho do Homem, passeando, parado, na verdade, no meio desses 7 candeeiros. Veja que imagem forte esse homem vê. Ele sabe que aqueles 7 candeeiros representam a igreja de Cristo. Ele sabe o que significa ser a igreja de Cristo naquele momento histórico. Ele sabe as tribulações por quais passam a igreja do Senhor. Ele sabe a perseverança que é necessária para ser igreja do Senhor naqueles dias. Mas ele vê ali aquele que é como o Filho do Homem parado dentre aqueles 7 candeeiros. Ele não está só de passagem, ele não está vendo de cima, ele não está vendo de longe, ele está presente lado a lado, juntamente com aqueles 7 candeeiros. É Jesus dizendo para João: João, eu estou no meio de vocês. João, lembra tudo isso que você acabou de cantar sobre mim? Que eu sou a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, o soberano acima de todos os reis. Sou eu quem está no meio da igreja. E a figura que João vê diz muito mais do que somente uma figura exótica quando você monta essas imagens. Primeiro, ele é apresentado como sendo um que é semelhante ao Filho do Homem. Se você olhar os evangelhos, esse é o título que Jesus prefere para si mesmo. É o título que Jesus mais usa acerca de si mesmo. Eu sou o Filho do Homem.
E essa figura vem, e esse título vem lá da profecia de Daniel, capítulo 7, quando é profetizado que virá o Filho do Homem. Só para que você entenda melhor e possa identificar isso na sua Bíblia, abra lá a sua Bíblia em Daniel, capítulo 7. Vamos ver o que é que diz o versículo 13 e 14. Daniel, capítulo 7, versos 13 e 14. Quando Daniel diz assim: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O domínio eterno que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Era ali o Filho do Homem, com todas as suas atribuições de domínio, de poder, de glória, de estabelecimento do reino eterno, que João podia enxergar ali no meio da sua igreja. O Filho do Homem prometido por Deus ali a Daniel, que estabeleceria um reino que ninguém jamais poderia destruir. Aquele debaixo do qual todos os reis se prostrariam e glorificariam. Era esse Filho do Homem que João via ali andando sobre entre os 7 candeeiros. É ali também no versículo 13 que você vê ele descrever que esse homem está vestido com vestes talares, e na altura do seu peito está um cinto de ouro. Quem usava essa roupa eram os sacerdotes. E quando você fala de um cinto de ouro, você fala de um sacerdócio de excelência, um sacerdócio que está acima dos outros sacerdotes. Lembra qual era a função do sacerdote? Fazer a mediação do povo para com Deus. Ele oferecia os sacrifícios pela expiação dos pecados do povo. E ali estava Jesus, o Filho do Homem, representado naquelas vestes sacerdotais como o sumo sacerdote, aquele que oferece o sacrifício final, o último sacrifício necessário e possível e completo que alguém poderia oferecer. Jesus, o sumo sacerdote, em suas vestes talares. E ele continua a descrever a sua visão, e diz que a sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a alvalã, como a neve. Cabelos brancos, a cabeça branquinha. E sabe o que é que João ainda aqui está lembrando? Da profecia de Daniel. Nós acabamos de ler, você vai ver ali em Daniel no capítulo 7, se você volta um pouquinho no versículo 9, você vai ver que nos é descrito o ancião de dias. É o próprio Deus, aquele que conhece de eternidade a eternidade, aquele que conhece tudo antes de ser criado, aquele que tudo viu, que tudo conhece, que tudo tem nas mãos, o ancião de dias. O próprio Cristo é identificado com o próprio Deus. O Filho do Homem e o ancião de dias são a mesma pessoa agora, da perspectiva eterna. Parece que tudo finalmente faz sentido agora para João. E ele continua a ver a sua visão e diz que os seus olhos são como chama de fogo, nada passa desapercebido, tudo está debaixo da sua atenção, ele consegue enxergar os mínimos detalhes. Não existe nada acontecendo no mundo que não esteja debaixo da visão de Jesus Cristo, de Deus o Pai. Não existe nada que não esteja debaixo do seu domínio e do seu controle. E é muito bonito a figura seguinte que ele vê os pés semelhantes ao bronze polido, como refinado numa fornalha, e a voz como de muitas águas. Lembra que João aqui está usando muitas das figuras que ele conhece lá em Daniel capítulo 7. Quando é que você lembra de pés e fornalhas, mais uma vez, envolvendo Jesus Cristo? Lembra Sadraque, Mesaque e Abdenego? Aqueles 3 quando estavam na fornalha ardente, e quem estava fora via 4. Tinham 3 homens ali, mas eles enxergavam 4. João aqui lembra, olha, eu sou aquela mesma quarta pessoa que estava ali com os pés na fornalha ardente. Eu sou o mesmo.
Você conhece a profecia, João. Você conhece tudo aquilo que eu falei para Daniel. Você conhece tudo aquilo que eu falei sobre mim mesmo. Eu sou esse homem. Eu sou o sumo sacerdote. Eu sou o começo, o meio e o fim. Eu sou aquele que estava na fornalha com os príncipes de Israel. Quando só viam 3, eu era o 4. Você entende qual era a mensagem que Jesus queria passar aqui para a sua igreja? O que é que Jesus queria ensinar ao seu povo? Vocês podem estar hoje igual a Sadraque, Mesaque e Abednego. Vocês podem estar de novo na fornalha ardente. A cabeça de vocês pode estar a prêmio, mas eu estou com vocês. E eu sou muito mais do que o que vocês pensam. Eu sou muito mais do que sinais e maravilhas. Eu sou tudo isso que eu estou descrevendo por meio de palavras e de imagens. O sumo sacerdote, eu dou conta de tudo que acontece nesse mundo. Eu tenho o poder sobre todos os reis. Eu tenho autoridade sobre toda a noção de autoridade que vocês conhecem. Jesus precisava fazer uma espécie de alinhamento de termos para que João e a igreja entendessem que as suas vidas não estavam a ermo, não estavam à deriva, mas que esse mesmo Deus que havia construído toda a história do Natal continuava no controle de todas as coisas, quando agora os olhos não podiam mais ver Jesus fisicamente na terra, mas o seu reino estava estabelecido. E Jesus se revela dessa forma para João, e o seu rosto brilhava como o sol na sua força, e João, quando vê, ele cai nos pés de Jesus como morto. Ele finge um desmaio. Eu sempre brinco com o Tiago, que quando eu estiver aqui no púlpito um dia, se eu tiver qualquer problema, eu finjo um desmaio, né? Se eu passar mal, tiver uma dor de cabeça, eu finjo um desmaio, alguém vai me tirar e eu me recomponho. Mas não foi o caso de João, não. João aqui, ele realmente caiu como morto. Ele se viu diante daquela grandeza de Jesus Cristo e ele cai como morto. Ele parece que não consegue dar conta de tamanha verdade que ali finalmente o alcança. Sabe quando a ficha cai e você não se aguenta em si mesmo? Era mais ou menos isso que acontecia com João. É tudo isso e eu não sabia. Como é que eu podia andar até aqui desse jeito e não tinha entendido ainda que Jesus é isso tudo? Como é que eu posso achar que realmente a minha vida está andando tão aleatória, tão vazia, quando Jesus se faz tão presente? E ele cai com o rosto em terra. E ali a atitude de Jesus é a atitude de Jesus que teve a vida inteira enquanto conviveu com os discípulos e os pecadores. Ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Veja como a mensagem de Jesus para João é mais simples do que parece. É isso que Jesus diz no versículo 4. Que ele é aquele que era e que há de vir da parte dos 7 Espíritos. No versículo 8, eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é e que era de vir, diz o Todo-Poderoso. E no 18 ele lembra mais uma vez que ele é o que vive, esteve morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos e tem as chaves da morte e do inferno. João, eu sempre estive aqui. João, eu estou vivo. João, as coisas parecem estar sem controle, mas eu continuo no controle da história. Eu sou o começo, eu sou o fim. Eu sou a autoridade suprema, eu sou o sumo sacerdote e eu estou no meio da minha igreja. Enquanto a minha igreja passar por tudo isso que vai ser descrito a partir de agora, e aí você pode ler um dia aí Apocalipse em sequência, você vai ver que são coisas realmente sofríveis que a igreja do Senhor tem passado desde que o reino foi estabelecido. Enquanto vocês passarem por guerra, por fome, por peste, eu estarei com vocês. Enquanto vocês sofrerem a perseguição do anticristo, eu estarei com vocês. Quando todas as portas se fecharem, eu estarei com vocês. Eu serei com vocês, a minha igreja, a igreja do Senhor triunfante. Quando tudo parecer perdido, não se preocupem, eu estarei com vocês.
E eu sou tudo isso que eu me apresentei para você, João. Então não se assuste. Quando você começar a ler as cartas que eu vou dizer agora, as 7, não se assuste. Quando você começar a ver a figura de dragão e besta no mar, não se assuste, porque eu estarei com vocês. E sabe o que é mais bonito nessa história? É que quando a gente olha de uma perspectiva eterna, tudo parece muito grandioso e a gente fica muito pequeno nessa história. Parece que tudo é tão grande. Como é que Deus, dentro de tanta grandeza, diante de tanta eternidade, tanta majestade e soberania, pode se preocupar com uma pessoa, com um indivíduo, com uma pequena história, como eu ou como você? E é isso que é bonito nessa história, porque Jesus se apresenta para João como sendo esse ser soberano e eterno, que ao mesmo tempo que João cai no chão prostrado, morto, como se fosse morto, diante de tamanha grandeza, é levantado pelo próprio Jesus, que diz: não temas, meu filho João. Um tratamento individual e singular que nos é prometido, um cuidado pessoal e pastoral do próprio Jesus Cristo sobre cada um de nós, diante de uma história tão gigantesca, tão grandiosa, de tanto poder, de tanta soberania. O cuidado de Deus conosco é pessoal. É sobre isso que fala o livro de Apocalipse. É do cuidado de Deus sobre a sua igreja nos dias maus. E talvez hoje nós tenhamos chegado aqui justamente com essa sensação, apesar de ser Natal, apesar de ser o clima natalino, de espírito fraterno, tantos de nós chegamos aqui com famílias destruídas, com empregos ameaçados, com a crise financeira batendo na porta, com um diagnóstico que está para ser recebido, as nossas lutas, os nossos medos, os nossos anseios, e talvez achamos que Deus não se importa com nada disso. Meus queridos, quando nós lembramos do Natal, nós não estamos falando somente de musiquinhas bonitinhas ou presépio. Estamos falando de Deus que intervém na história com um cuidado pessoal e soberano sobre a sua criação e especialmente sobre as suas criaturas. Estamos falando de um Deus que é interessado, não em criar histórias fabulosas, mas de intervir, de transformar vidas, de trazer esperança. É por isso que você vê as profecias do Antigo Testamento, é por isso que você vê as profecias do Novo Testamento. É Deus lembrando que Ele constantemente está se envolvendo nas nossas histórias, que Jesus veio ao mundo para trazer salvação para as nossas vidas e trazer transformação para a nossa vida hoje. É esse o poder do Evangelho, é esse o poder do nascimento de Jesus Cristo. É Deus dizendo que se manifesta na história. E quando nós olhamos para um texto como esse, profético, a revelação de Deus para João, que talvez nos traga muito tremor, lá vem a besta, que vem do mal, o dragão, espada de fogo, você não consegue nem desenhar essas figuras. Ao invés de nos trazer medo, deveria nos trazer realmente conforto, consolo e esperança, porque é nas mãos desse homem que está as nossas vidas. É nas mãos desse ser criador e sustentador do universo que está as nossas miseráveis e pequenas vidas. É por isso que a nossa vida tem valor. Só faz sentido se a gente tiver a capacidade de entender a vida pelo ângulo da eternidade, pelo ponto de vista da eternidade. A gente não consegue experimentar o que é ser humano de verdade se não entender que somos eternos. E a gente só consegue entender e desfrutar a eternidade e o poder da soberania de Jesus Cristo na sua eternidade quando nós entendemos a intervenção de Deus na história da humanidade. É sobre isso que versa o Natal. É sobre isso que nós falamos quando nos reunimos como igreja, no dia que nós antecedemos a comemoração principal do nascimento de Jesus. É quando nós lembramos que Deus, em sua majestade, glória, poder e autoridade, veio ao mundo, encarnou como homem, transformou as vidas individuais, mas principalmente demonstrou o seu poder, o seu controle e a sua soberania sobre a sua criação. E o que é mais bonito dessa história é que quando você continua a ler Apocalipse, você vai ver algumas canções. Em alguns momentos os anjos do Senhor se reúnem diante de Jesus e lembram para João quem é Jesus.
E eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, para encerrar essa mensagem, lá no livro do Apocalipse, ainda no capítulo 5. Logo em seguida nós vamos cantar essa canção, lá no capítulo 5 de Apocalipse. No versículo 11, que esse possa ser o nosso cântico de Natal, a partir do versículo 11 até o versículo 13. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando com voz forte: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está assentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio para todo sempre. Amém. É a Ele que nós declaramos toda a honra, toda a glória, todo o louvor e todo o poder. É por Ele que nós estamos aqui. É Ele que é a causa da nossa existência. E é a Ele que eu convido você a orar nesse instante, fechando os seus olhos, curvando sua cabeça. Nós possamos falar com esse Deus. Talvez hoje você esteja passando um desses dias difíceis, em que você não consegue enxergar a presença de Jesus no meio da sua igreja. Mas hoje o próprio Jesus se apresenta a cada um de nós, dizendo que está no nosso meio. O próprio Senhor Jesus nos ensina que Natal é muito mais do que somente uma história, mas é a certeza de que Deus está conosco. Que nós possamos clamar a esse Deus, pedir a Ele que realmente se faça presente na nossa vida, de maneira que nós possamos enxergar a sua atuação. Que possamos mais uma vez ser confortados, consolados pela sua presença dentro de nós. Assim como João foi ali na ilha de Patmos, nós possamos sofrer o impacto de relembrar quem é Jesus, o seu poder, a sua glória, a sua honra e a sua majestade. Pai, nós te louvamos porque sabemos que o Senhor está aqui no nosso meio. Te louvamos pela alegria do Natal. Não somente porque essa época do ano nós nos revestimos de luzes e músicas bonitas, mas porque nós podemos lembrar de maneira tão simbólica que o Senhor rasga o tempo e a história, o Senhor intervém, o Senhor é dono disso tudo. Nós lembramos, Pai, que somos muito além daquilo que vemos, tocamos, podemos sentir, mas somos seres eternos. Nós lembramos que fazemos parte de uma história tão maior. Nós lembramos que servimos a um Deus que é o começo e o fim de todas as coisas, e que fomos alcançados pelo Senhor Jesus Cristo, que era, que é e que sempre há de ser, Pai. Que o Senhor possa nos ajudar a assimilar de maneira verdadeira essas verdades do Senhor, que possamos compreender de maneira que a nossa vida seja um eco dessas verdades, que nós possamos realmente entender que a eternidade é quem dita os nossos passos aqui, que isso possa ser a nossa confiança, o nosso consolo, a nossa esperança, que nisso possa estar depositada a nossa fé. Sei, Pai, com as nossas lutas e as nossas batalhas tão pessoais, o Senhor sabe que nós não conseguimos entender em toda a sua dimensão o Teu propósito eterno, a Tua soberania, a Tua grandeza. Mas nós podemos desfrutar disso tudo nas nossas pequenas vidas. E nós Te pedimos, Pai, pelas nossas vidas. Te pedimos pela Tua intervenção hoje na nossa história. O Senhor sabe aquilo que tem nos afligido. O Senhor sabe aquilo que nós precisamos aprender. O Senhor sabe de tudo isso que o Senhor se apresenta para João, aquela verdade que é mais necessária na nossa compreensão hoje. Que possamos lembrar do Senhor a nossa fiel testemunha, lembrar do Senhor aquele que venceu a morte, aquele que tem autoridade sobre tudo e sobre todos, aquele que pagou o preço dos nossos pecados, que nos libertou do poder do pecado, aquele que não deixa nada passar batido, aquele que está constantemente trabalhando em favor dos seus, aquele que levantou João e disse: não temas.
é diante do Senhor que nós nos refugiamos mais uma vez, diante da Tua glória e da Tua grandeza, clamando pela Tua intervenção nas nossas vidas. Que nós possamos ser boas testemunhas desse Natal, onde quer que o Senhor nos coloque, e que nós possamos, logo, logo, estar mais uma vez diante do Senhor, cantando essa canção, lembrando quem o Senhor é e quem nós somos, e como essa história tem um começo, um meio e um fim debaixo das Tuas mãos, Pai. É assim que nós te oramos no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Digno é o Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Tu és santo. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido, está vestido de arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Tu és santo, 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 Deus Todo-Poderoso, e era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Levantemos e adoremos ao nome do Senhor. Nós ficamos maravilhados, Deus. Santo. Maravilhado, maravilhado. Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. A igreja, maravilhado, maravilhado. Diga isso ao Senhor. Fico a ouvir. Maravilhado, Senhor. Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força. Jesus, teu nome é força.
é fôlego de vida, misteriosa água viva. Aleluia, Deus. Louvado seja o Senhor, teu santo nome. Santo, santo. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso. Declare isso. Oh, aleluia. Com a criação eu canto. Vamos ficar de pé. Vamos louvar o nosso Deus de pé. És tudo para mim e eu te adorarei. Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Oh, com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Declarar isso mais uma vez. Santo, santo, santo. Aleluia. Com a criação eu canto. Eu te adorarei.